ok? Próxima dica minha. Pratique gramática. É essencial que você pratique a gramática. Por quê? Porque a gramática é a coisa mais cobrada dentro das provas de inglês, seja de colégio, seja de um concurso, seja de vestibular, Enem, seja o que for. Você vai ter gramática lá dentro. E muitas vezes a gramática não vem apenas com as regras gramaticais ali do inglês, mas ela vem dentro de uma interpretação. Agora, como é que você vai interpretar uma prova, né? Interpretar que ali dentro tem uma regrinha da gramática, se você antes não aprendeu a traduzir as palavras daquelas frases. Entende agora como é que uma coisa está interligada com a outra? Muitas vezes você só consegue responder a atividade de gramática em inglês se você tiver o pleno conhecimento da tradução das palavras daquela frase, para você saber onde é que se encaixa aquela palavra que você aprendeu, certo? É, Outra coisa relacionada à gramática é a seguinte: você precisa ver situações reais onde aquela situação ali, onde aquela regra gramatical, ela é empregada, certo? Então, por exemplo, quando você vai fazer uma frase interrogativa, geralmente você coloca o verbo antes do sujeito, certo? Então, por exemplo, se eu quiser falar, eu posso te ajudar. Can I help you? Certo? O verbo can, ele vem primeiro e o I vem depois, ok? Agora, se eu inverto a frase e eu quero dizer eu posso te ajudar, I can help you. Eu posso te ajudar. Ponto final. Não é mais uma frase interrogativa. Você precisa ver alguém falando isso. Veja alguém falando isso. Veja várias situações onde as pessoas falam isso. Uma coisa que eu acho muito legal, eu não sei se na rede pública hoje a gente tem isso, mas na rede particular, geralmente agora os livros estão vindo com o áudio, certo? Muitas vezes o vídeo, uma situação real aonde aquelas palavras dali são empregadas. E isso daí é tremendamente incrível. Incrível para você poder memorizar aquele tipo de regra, ok? Então, você tem que ver essas situações reais aonde pode se encaixar aquela regra gramatical. Outra coisa que é essencial assim para quem está aprendendo inglês em cursinho, para quem está aprendendo inglês para fazer prova de qualquer tipo de teste por aí, ou uma prova em que você precisa ser aprovado para poder fazer alguma coisa profissionalmente ou dentro da sua carreira de estudos, você precisa entender as palavras faladas e como é que elas são escritas. Você precisa fazer essa relação, ok? Você precisa ter a compreensão da oralidade daquelas palavras. Então, por exemplo, essa frase que eu falei, Can I help you? Você precisa entender palavra por palavra daquilo que a pessoa está falando em inglês. Se você não conseguir entender palavra por palavra falada, certo? Você não vai conseguir ser um bom tradutor. Você não vai conseguir ser fluente caso você esteja buscando a fluência da língua. Entendeu? Então, seja uma pessoa que tenha um bom ouvido para inglês. E como é que eu testo isso, Almerian? Como é que eu aprendo isso? Eu assisto vídeos que estejam legendados em inglês. Por quê? Porque a pessoa vai falar aquelas palavras e eu vou estar acompanhando ali debaixo do vídeo na legenda. E assim, eu vou perceber quais palavras eu consigo escutar claramente e quais palavras eu não consigo escutar claramente, não consigo identificar aquela palavra como sendo aquela palavra, entendeu? Eu tinha muita dificuldade para compreender, na verdade eu tenho até hoje, dificuldade para compreender algumas palavras faladas
por pessoas que são de lá mesmo, nativos de lá. Então, eu sempre costumo fazer o quê? Assistir vídeos em inglês, certo? E legendados em inglês, porque aí eu consigo pegar quais são aquelas palavras que eu não estou entendendo. Aí eu vou anotar aquela palavra, eu vou buscar aquela palavra na internet, vou ver o significado dela, vou contextualizar aquela palavra e daí em diante, quando aquela pessoa falar aquela palavra, eu consigo entender que é aquela palavra dali que ela está falando. E geralmente, quando você assiste, por exemplo, uma série que você conhece muito, muito, muito mesmo, em inglês, você vai. Por exemplo, você já assistiu aquela série em português e agora você está assistindo ela todinha em inglês. Originalmente ela está em inglês. Você vai entendendo a partir daquela fala daquelas pessoas. Você já sabe o que é que cada uma delas fala em português, então fica muito mais fácil você entender o que é que elas estão falando em inglês. Então é quase como se você traduzisse simultâneo. Eu já me peguei em determinadas situações aonde eu começo eu começo a assistir uma coisa em inglês e de repente na minha mente parece que aquilo está em português. Não sei se isso já aconteceu com você, certo? Então, você precisa ver coisas que você já conhece em português voltados para a língua inglesa. Essa é uma outra dica muito importante, muito interessante para você poder praticar aí. E depois que você assistiu esses vídeos em inglês e legendados em inglês, você vai assistir esses vídeos em inglês e legendados em português. Porque agora você vai identificar quais são as palavras em inglês que estão sendo utilizadas para falar aquela frase. E aí onde você começa a identificar que algumas pessoas traduzem diferente de você. Aí onde você começa a identificar que muitas vezes a tradução não é aquela para aquela palavra. E aí você começa a ver coisas mais interessantes dentro daquelas séries.